que fazer, professor? O que fazer para reaver a posse de imóvel emprestado? É o nosso tema hoje. Eu quero começar dizendo para vocês, olha, o professor busca prática 100% aqui para vocês no canal, em tudo, e é por isso aí que a gente tem bastante sucesso na regularização de imóveis, né? O juridiquês, os competentes livros, amo esse daqui, ó, o nosso grande mestre, professor Silvio Salvenosa, com quem eu já tive a oportunidade de fazer uma live junto, amo essa coleção dele, professor Cristiano Chaves e Rosenval, que é essa outra coleção que vocês veem aqui ao fundo, professor Marcel Rulli aqui, eles cuidam bem da parte teórica. O professor busca sempre fazer a subsunção da teoria para a nossa prática, e a aula de hoje vai ser exatamente assim. Primeira coisa que eu quero pontuar com vocês, queridos alunos, queridas alunas, é que quando a gente fala de empréstimo, fala comodato. Quando a gente fala a palavra empréstimo, o que vem na sua cabeça? Fala comodato. O que vem na sua cabeça? Comodato. Perfeito, vocês aprendem muito rápido. Então, quando a gente fala de emprestar algo que seja, o código fala assim, olha que difícil, né? Que não pode ser substituído, ele fala que seja infungível ou não fungível. Ou seja, eu empresto essa caneta para minha amada Ju. Eu empresto essa caneta. Essa caneta, eu quero que ela me devolva exatamente essa caneta. Logo, eu estou falando no juridiquês uma palavra bem difícil, que é a palavra comodato, um bem infungível. É óbvio, querido aluno, querida aluna, que quando se empresta um terreno, quando se empresta um imóvel, uma casa, um apartamento, um sítio, uma chácara, uma fazenda, um puxadinho, enfim, quando se empresta um bem imóvel, é o óbvio do óbvio que se trata de um bem não fungível, ou seja, um bem que tem que ser devolvido exatamente àquele que foi emprestado. E o Código Civil, então, vai falar assim: o comodato, lá no artigo 579, ele fala assim para a gente: o comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível, de coisas não fungíveis. Ou seja, que eu não posso substituir. Então, se alguém emprestou uma casa, um apartamento, enfim, não importa, um imóvel, é óbvio que esse que emprestou, nós vamos chamá-lo de comodante. Como que eu falo? Aquele que recebe o imóvel, fala comodatário. Deixa o professor dar mais uma dica para vocês. É válido o comodato verbal? Sim. Ah, por que é válido o comodato verbal, professor Marcel? Fala assim, ó, porque o Código Civil não trouxe uma forma prescrita em lei específica para o comodato. Então, olha só que legal. As primeiras coisas que nós temos que ter em mente nesse momento é que o empréstimo gratuito é chamado comodato, de bem infungível. Então, empréstimo gratuito, eu vou ter duas partes: comodante, comodatário. E esse empréstimo, vamos falar assim, esse combinado entre as partes, o que é um contrato? Fala assim, um trato com alguém. Esse contrato, o que é contrato? Fala trato com alguém. O que é contrato? Trato com alguém. Eles combinam, eles fazem um trato entre si, combinando o quê? Um empréstimo gratuito de um imóvel. O Código Civil vai chamar isso de comodato. Pronto. Pode ser verbal? Pode ser verbal, professor. Por quê? Porque o comodato não precisa de um negócio jurídico. Em outras palavras, é só mais ou menos lembrar assim, ó, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição tal. Lembra? Aqui eu tenho uma forma pública, aqui eu tenho uma forma prescrita em lei, escritura de compra e venda para imóvel. Agora, empréstimo de imóvel não está no 108. Então, o comodato, além de não precisar ser celebrado por escritura pública, ele não precisa ser formal. O que é o formal? Professor, não preciso estar escrito. Não preciso fazer por escrito. Vocês sabem muito bem, né, queridos alunos, que quando é por escrito é mais fácil de provar, mas não quer dizer que seja inválido. Tá bom? Então, assentamos essas premissas. Professor, qual a informação importante? Por exemplo,
Responda não agora, tá? Responda não. Vamos supor que eu verbalmente, ou o seu cliente verbalmente, tenha prometido o empréstimo, tá? Prometido o empréstimo para João. O seu cliente é o Augustinho. O Augustinho chegou no seu escritório e diz assim: olha, eu prometi para João emprestar minha chácara. Ok. Responda ou não, tá? Antes de João entrar no imóvel, por exemplo, João foi atropelado. Esse empréstimo se perfectibilizou? Responda não. Esse empréstimo se perfectibilizou? Não. No comodato é outro detalhe importante, que via de regra acontece, as pessoas prometem uma a outra, olha, eu vou te emprestar o imóvel. Ok. Geralmente pai empresta um terreno para o filho, né? E aí eu vou responder as perguntas no final sobre isso, que dá um monte de celeuma, aí o filho vai lá e constrói sobre o imóvel. Como que a gente resolve isso? A gente vai falar disso. Mas o que eu quero que você tenha em mente agora é o seguinte, que o comodato, a gente chama, ele é um contrato real. É um apelido que esses grandes mestres aqui, ó, aqui o pessoal do YouTube consegue ver. Esses grandes mestres apelidam o comodato de um contrato real. O que é um contrato real? Só se perfectibiliza, vou mostrar a caneta que fica mais fácil. Ó, imagina que a minha mão esquerda, essa que segura a caneta, queira emprestar essa caneta para minha mão direita. Esse comodato, o empréstimo também do imóvel, só se perfectibiliza quando acontece isso, fala tradição. Quando acontece o quê? A tradição. Tratando-se de imóvel, é a tradição do quê? Fala da posse. É a tradição do quê? Da posse. Pronto, entendi. Professor, assentamos as premissas, agora eu me sinto confortável para falar de comodato. E o professor também. Eu estou muito confortável para falar de comodato com você. Você que já sabe que comodato, o que veio na sua cabeça? Fala empréstimo gratuito. Comodato, o que veio na sua cabeça? Empréstimo gratuito. Nós temos duas figuras, fala comodante e comodatário. Quais são as duas figuras, querido aluno, querida aluna? Comodante, aquele que empresta. Comodatário, aquele que recebe o bem imóvel emprestado. Nós vimos que para perfectibilizar esse comodato, esse empréstimo, esse contrato, esse trato que eles fazem de empréstimo gratuito, eu tenho que efetivamente entregar a posse do bem. A partir do momento, ou seja, vamos pensar, se eles tivessem feito um contrato escrito de comodato, respondam não. A assinatura do contrato quer dizer que o contrato se perfectibilizou? Não. Ah, é verdade, professor. O senhor acabou de falar que é um contrato real. Então, a mera assinatura do contrato não quer dizer que houve a efetivação do comodato, porque aí, para verdadeiramente o comodato existir, tem que ter a tradição da posse. Pronto. E nós vimos também, fala que pode, o contrato de comodato, o trato entre duas pessoas. Então, contrato é um trato com duas pessoas. O contrato de comodato, verbal. Precisa ser escrito? Não, pode ser verbal. Ah, fechou, professor. Entendi tudo isso. Qual que é o problema? Que é o que vai acontecer com vocês na prática do contrato verbal de comodato. Primeiro, uma certa dificuldade de provar o empréstimo. Não é verdade? Dá uma certa dificuldade. Ah, professor, mas o meu cliente ficou claro que ele emprestou. Por quê? Tudo que acontece no imóvel, a pessoa que está lá na posse liga para o meu cliente. Então, o meu cliente continua pagando as contas de IPTU. O meu cliente, professor, esses dias atrás, teve que pagar uma poda de uma árvore lá. Então, isso são provas de que o seu cliente emprestou. Ah, professor, mas ele não tem nada por escrito agora. O que você pode fazer? Fazer um contrato de comodato, coisa bem simples mesmo, tá? Não precisa ser rebuscado. Tanto que vocês percebam, o comodato, poder ser verbal, já implicitamente a gente pensa, o comodato não é um ato tão formal e solene como é a escritura pública na compra e venda, né? A escritura pública, além de ser formal, ou seja, está escrito, está documentado, está reduzido a termo, é um ato solene porque eu chamo para participar do ato um tabelião, né? Um delegatário do Estado, um
representante do Estado no ato da escritura pública. Agora, o comodato, o empréstimo gratuito, o Código Civil falou assim: nossa, como que vai ser chata a vida das pessoas se eu ficar exigindo, até no empréstimo, que lavre escritura, né, que reduza termo? Então, o comodato, já por si só, é algo mais simples, mais simplificado, propositalmente, para facilitar o dia a dia das pessoas.